Lula e Planalto em desespero. Nada cola no Flávio. Como que o governo está interpretando isso, esse crescimento do Flávio? Há uma preocupação geral lá no Palácio do Planalto, né, a cúpula petista, porque não tem ninguém que analise cenário lá dentro do Palácio do Planalto que não seja do PT, encontrar um discurso que de fato colhe. Nada pega no Flávio, parece aquele efeito Teflon que o pai dele tinha lá atrás, porque a decisão do voto, ela está indo, pelo menos na avaliação dos assessores do governo, está indo muito no fígado, né, na rejeição. É um voto de veto e não um voto de escolha. E quem já está convertido ao bolsonarismo, então não tem conversa com esse público, vamos assim dizer. E essa fatia, né, cada vez menor de eleitores que tão sensíveis ainda, de repente, ser influenciados pela propaganda oficial do governo, pelas ações que o Lula disse que o governo fez, mas que ninguém consegue sentir isso no dia a dia, né? Isso é o grande problema, é onde está o desafio. O governo não consegue comunicar e continua tratando a debilidade eleitoral do Lula, a impopularidade do Lula, como se fosse um problema de comunicação. E não é, porque o governo já insistiu muito tempo tentando mostrar que as coisas no governo melhoraram bastante, que o governo fez muita coisa, mas ninguém sente isso na vida, né? Na vida real, no dia a dia. O alto custo de vida, enfim, a inflação, os problemas com segurança pública, o noticiário de escândalo de corrupção que só aumenta, serviços públicos ruins. Então, a arena pro Lula entrar nessa briga, ela está cada vez mais estreita. Nada do que fale em relação ao Flávio cola, então tem que resgatar aquela forma que a gente já dizia lá no início, que seria o único caminho do Lula, que é buscar o passado do que foi a gestão de Jair Bolsonaro na presidência, com todas aquelas crises fabricadas, né, um caos institucional instalado, e tentar ver se com esse terrorismo, né, consegue ganhar algum terreno em relação ao filho do Jair Bolsonaro. É muito difícil, porque a única bandeira que o Lula tem, que ele está carregando, são os benefícios sociais, que já são lidos como um direito adquirido, e em muitos casos não tem o seu efeito completamente sentido pela população, porque o dinheiro vai em forma de benefício, mas a inflação corrói esse benefício já na chegada. Então é como dar com uma mão e tirar com a outra. Por isso que o governo está batendo cabeça. Essa reunião ministerial que a gente acabou de ver foi exatamente isso, uma forma de tentar encontrar um jeito de colocar o Lula numa posição que ele possa brigar de fato com o Flávio Bolsonaro. Mas o governo está perdendo também a batalha, além do discurso, a batalha das redes sociais, que é muito importante, né, Marcelo? Não é de hoje, né? O governo vai muito mal nas redes sociais. Não tá bom, velho. Aí, tava lá atrás, foi colocado no tema anterior, né? Quando você vai juntando as coisas ao longo do tempo, você vê que, bicho, tem algo realmente acontecendo. A revista Piauí dos Moreira Salles coloca assim, ó, uma chance para Flávio. O arranjo, aquele arranjo com terceira via, um PowerPoint, um editorial com tudo, já está operante. Você vai fazer aquela história do Romero Jucá, né? Tem que fazer um acordão com o Supremo com tudo. E ele tá colocando. Como a terceira via, como um braço da direita. O PowerPoint lá, sentiram, né? No caso, o Master, Globo News. Editoriais com tudo. Você vê que a galera da revista Piauí, que é 100% do regime, tá falando, ó, parece que tem uma movimentação aqui dentro do regime contra o Lula. Estão incomodados, né? Com o Supremo capturado na tela do Paquito, o enredo facioso que Bolsonaro seria prisioneiro de um sistema corrompido ganhou tração e furou a bolha. A vitimização do golpista conquistou novos adeptos. É mesmo. Flávio subiu nas pesquisas e até segunda ordem se transformou no adversário de Lula. Aí eu fui parar pra ver, né? Esses dois parágrafos são os dois parágrafos finais. PF e imprensa implodem pacto de silêncio. Este é o título do editorial da Folha. Curioso, né? Não tinha um pacto de silêncio da imprensa e a Polícia Federal? O texto começa assim. Foi abalado o pacto de silêncio tacitamente firmado nos últimos anos entre altas autoridades e elite política do país em torno das evidências de alastramento da corrupção. As altas autoridades, ficamos sabendo na sequência, são os ministros do Supremo. O texto cita 4 deles nominalmente. Imagina quem? Já a elite política se resume a quem adivinha? Lula e o governo do PT. Não é não? Ao longo de 8 parágrafos e depois de 404 palavras, a editorial da Folha se refere a Lulinha 2 vezes em 2 parágrafos distintos, mas apesar de tratar Poquito, não menciona nenhuma vez os partidos da direita, nenhum deles, nem inclui na sua elite política nomes como Ibanez, Ciro Nogueira, Batoré, Cláudio Castro, Rueda, o Nicolas Ferreira. Numa primeira leitura, o que salta aos olhos é essa omissão, ou o pacto de silêncio entre o jornal e o Centrão. Algo escandaloso, mas o problema mais grave não está aí. Ele reside na mensagem subliminar que coloca Lula e o Supremo no mesmo saco na largada da corrida eleitoral. Associar o escândalo do Master à esquerda é fichinha. Associar o Supremo desmoralizado a Lula é coisa de profissionais. Quando a imprensa resolve fazer o que a gente faz aqui todo dia, que é ver tudo que sai na imprensa e colocar em perspectiva, entender o que às vezes não está no texto, ou entender o seguinte, que o que está no texto é o contrário. Aqui para aquela nota do Daniela Lima. Faquinha está isolado. Não é isso. Não tem nada a ver. Os ministros do Supremo estão falando que estão muito satisfeitos com o Faquinha. É isso que está no texto. Eles utilizaram sua porta-voz, Daniela Lima. Esse é o cenário que vem pintando. Por um lado, Flávio já está liderando, estamos avançando, Flávio com o jeitão dele não está caindo em cascas de banana, maravilhoso. Agora, vamos pegar um país em frangalhos, que é um problema. Outro problema, palanques. O Lula é um problema gigantesco. Pro Flávio já tem meio que 24 na expectativa. Mas ainda tem problema e
no colégio eleitoral mais decisivo do país. Todos os presidentes que venceram em Minas Gerais foram eleitos. Com exceção de Túlio Vargas, foi o único que conseguiu vencer sem levar Minas. Liderança de Flávio em São Paulo mostra que Minas será o VAR da eleição presidencial. Aí ele comenta, né? Na sexta, coloca Flávio primeiro, numericamente à frente de São Paulo, é uma extrapolação segura. A sondagem sinaliza que as cartas estão marcadas em quase todos os estados do país. A definição é Minas. Ele coloca Nordeste, parte do Norte, Lula, o resto, direita. O desempate é Minas. Quem vence Minas leva o Brasil. Apesar da rapidez de ascensão do Flávio, o resultado mostra uma consolidação de mais de 2 décadas em São Paulo. A última vitória de um candidato presidencial petista foi em 2002, contra o Serra. Aí coloca a entrada do Caiado, Renan Santos, enfim, pode ter um canibalismo, mas no final do dia, todo mundo vota na direita. As estratégias, pode-se dizer, estão bem definidas. Cabe a Bolsonaro, toda a direita, ganhar o máximo de diferença em São Paulo, nos estados agro e no sul, e perder com a menor distância no Nordeste. O PT, a lógica invertida. O enigma Minas segue posto. Por lá, haverá a grande batalha de 26. Após muita dificuldade, Lula consegue firmar seu palanque no estado, com o senador Pacheco, agora no PSD. E mostra que, isso inclusive mostra uma fraqueza do Lula, tem que colocar um cara do Centrão, que foi eleito pelo União Brasil, aí levaram para o partido do Alckmin, que é para ver se consegue deslanchar, porque petista não se cria. Mas o Lula levou. E o Lula ainda está na frente de Minas, no levantamento feito até então, no primeiro turno. A direita mineira terá nomes como ultrapopulista Cleitinho, um político capaz de abraçar qualquer causa que gere popularidade. Outro nome é o Matheus Simões, que deverá dar palanque duplo para Zema e Caiado, e que já declarou que não vai apoiar o Flávio. De qualquer maneira, em Minas, provavelmente teremos um candidato lulista que faz acenos à direita e um direitista que segue a bússola do oportunismo eleitoral. Enfim, Minas seria o sujeito oculto dessa pesquisa Atlas, o estado na região central do Brasil, com a mitologia de conduzir a moderação e, novamente, o que precisa ser acompanhado com lupa para traçar os melhores cenários para 2026. Aí vamos lá. Naquele vazamento de informações que a Carol Linhares tirou, bateu foto, né, e botou lá, o Flávio escreveu lá do nome do Matheus Simões, me puxa para baixo. Lembra disso, né? Lembra aqui a notícia. Botou lá, me puxa para baixo, em Minas Gerais. Né? Aí você tem o Caporeso. Escreveu ontem. Caporeso se encontra com Eduardo Bolsonaro e volta a defender Cleitinho. O deputado estadual soltou nota com críticas a Simões e apoia o senador depois de se reunir com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Caporeso é da turma da direita, goza de total apoio do Eduardo. É o que o Caporeso disse. Vamos colocar algumas coisas em perspectiva. Você sabe, Minas é o ponto de virada. Vou desenhar a situação de Minas para quem ainda não entendeu. Nenhum presidenciável ganha eleição se perder em Minas. Diante disso, o que impediria o meu partido, até hoje, de não fechar apoio ao Cleitinho, que está com mais de 45%, das pesquisas, o Cleitinho vence todo mundo. Mesmo ele tendo declarado apoio abertamente ao Flávio, cara. Enquanto o Matheus Simões falou que não vai apoiar o Flávio. Essa postagem do Caporeso não é uma postagem aleatória de apoio ao Cleitinho, não é. A gente comentou, acho que foi 2 dias atrás. Deixa eu abrir aqui o vídeo, só mostrar pra vocês a pesquisa. Cleitinho derrotaria Pacheco, Calil no confronto. Cleitinho versus o Pacheco. Aqui tá sem o Cleitinho, né? Mas o Matheus Simões perde pro Pacheco. Cleitinho vence o Calil. E Calil também vence o Matheus Simões. Por isso que o Flávio colocou, me puxa pra baixo. Hoje, na configuração atual, o Matheus Simões é derrota. Igual a derrota. Hoje. Ele pode crescer no próximo tempo. Só que olha só como são as coisas, né? 21 de fevereiro. Edilson Salgueiro, o jornalista mais suspeito de todo o Oeste, ou não, né? O que a gente realmente sabe da posição, sempre do lado do regime da direita permitida. Nicolas define Matheus Simões como peça-chave da direita mineira. De acordo com interlocutores, Nicolas acredita que Simões fortaleceu a base política conservadora no interior. É que eu venho falando para vocês nos últimos dias, né? Nicolas tá trabalhando pelo Matheus Simões, não porque é favorável pro Flávio, mas porque o Matheus Simões, com obras, né, emendas, recursos, tá ajudando os possíveis candidatos do Nicolas. O Nicolas vai querer fazer a bancada dele em Minas, estaduais e federais. O Nicolas está com a eleição garantida, a sua turma nem tanto. Nicolas turbina redes sociais de Matheus Simões. 24 de março. Racha na direita, avanço de Cleitinho expõe impasse do PL Minas. Agora, o que é que a matéria dizia? A força de Cleitinho tem exposto fissuras no campo da direita mineira, especialmente dentro do PL. Nos bastidores, o principal sinal de divisão passa pela postura de Nicolas Ferreira, um dos principais nomes da direita em Minas. Nicolas ainda não fez qualquer gesto público de apoio à candidatura do senador. Inclusive, isso é uma matéria que o Nicolas falou que é mentira. Ele falou que era mentira. Mas isso aqui, ó. Vou até mostrar. Peraí. Nicolas trava a filiação de Cleitinho ao PL, apesar de aval da cúpula. Não, nunca chegou a mim, não. Nunca tratei de Cleitinho, não.
Não, narrativa mentirosa. Vou acreditar no Nicolas, né? Ele falou que é mentira. Plano de Flávio em Minas tem resistência de Nicolas, que atrapalha projeto de sessão de Zema, né? Tanto que o Flávio até queria, vai tu aí, Nicolas. Matheus Simões não dá, cara. Vice de Zema diz que não fará campanha por Flávio Bolsonaro no primeiro turno. A gente precisa de gente. Eu não quero campanha no primeiro turno. Eu quero campanha hoje. Hoje. As pessoas não mudam de ideia do dia pra noite. Nem todo mundo liga a televisão todo dia. Nem todo mundo acaba vendo tudo. As pessoas vão vendo informações às vezes perdidas. Eu quero que o Matheus Simões, se ele fosse o candidato, ele já tivesse começado a campanha pelo Flávio desde o ano passado. Desde o ano passado. Não. Eu nem fazia campanha. Nicolas faz dobradinha com o candidato de Zema em Minas, enquanto Flávio segue sem palanque no estado. Desde o final do ano passado, o Nicolas faz dobradinha. Né? Ele tem liberado recursos para atender as demandas por obras das ações apresentadas pelo companheiro Nicolas. Ele falou, vota aqui nos meus candidatos. Movimento mais explícito ocorreu nesta semana. Nicolas convidou o Matheus Simões, que ainda era vice. Ó, tu vendo, ainda era vice, mas ele já estava ali, né? A fazer anúncios em Juiz de Fora, Ponta Nova. Embora os recursos sejam do governo estadual, os eventos são tratados pelos próprios aliados de Simões como agendas organizadas pelo Nicolas. E a agenda por Flávio, hein? Eita, não pode cobrar. Vocês querem ou não vencer a eleição? Aí volta na postagem do Caporeso, né? Aqui ainda não entendeu, velho. Tem algo acontecendo em Minas. Tem algo acontecendo em Minas, gente. De novo o Nicolas na parada, cara. Incrível isso, né? Aí ele vai falar que tá sendo atacado. Tudo narrativa falaciosa. Aí, 2 recortes do Cleitinho em 2 momentos também. Mostrando que o Nicolas tem uma resistência ao nome dele que o Cleitinho diz que não consegue compreender. Olha. Do vice-governador que é candidato ao governo do estado de que é necessário unir a direita e que ele tem certeza, a convicção de que o senhor vai desistir da candidatura do senhor. Em que hipótese o senhor desistiria para o Matheus Simões? Na hora que Deus chegar para mim, descer aqui e falar assim, desiste. Se Deus falar isso, o povo me colocar... E outra coisa, eu vou fazer aqui uma situação e deixar bem claro. Eu estou disposto aqui a unir. Eu já falei isso aqui com o Nicolas, já conversei com o Nicolas, com o próprio Matheus, estou disposto. Inclusive, eu fiz vários gestos pro Nicolas, porque eu tenho ainda mais 4 anos de senador. Então, eu vi com o Nicolas com essa expectativa também querer vir, até antes um pouco. Agora parece que já decidiu que não vai vir. Eu fiz vários gestos dizendo assim, se o Nicolas quiser vir, eu vou apoiar o Nicolas, não tem problema nenhum. Porque o nosso eleitor é muito parecido um com o outro. Então, qual que é a necessidade de sair 2? Não tinha necessidade, já que eu tenho mais 4 anos de senador. Aí, a gente conversava muito sobre isso. Eu tô vendo, Cleitinho, então. Agora decidiu que não. Então, assim, se é pra unir a direita, eu não tô conseguindo entender qual que é o problema de eu ser candidato. Por que eu tenho que desistir se hoje aparece uma pesquisa, da Paraná pesquisa com 45%? Por que eu tenho que desistir? Eu não tô falando isso com prepotência, com arrogância, não. Eu tô falando com muita humildade. Por que eu tenho que desistir se o povo mineiro tá me querendo? Então, pô, você vê, pô, eu falei com o Nicolas, velho. Pô, fiz gestos por... Você fez gestos pro Nicolas? Você fez obra? Você pegou as suas emendas e direcionou para as regiões do Nicolas para ajudar os candidatos dele, tipo o Pablo, aquele que distorceu e manipulou o vídeo do Eduardo Bolsonaro para falar que Eduardo não gosta do pai? Você fez isso? Talvez você não fez o gesto certo, Cleitinho. Eu acho o Cleitinho uma porta, mas eu quero que o Flávio vença. Simples assim. Simples assim. Eu quero que o Flávio vença. Eu quero que o Flávio vença. Só isso. É pedir demais. E aqui, o outro recorde... Ainda tinha mais um minuto. Aqui é o Cleitinho conversando com o Ramage e o Alan na entrevista. Covarde de abrir mão de ser candidato. Desde o ano passado que começou essa questão de candidatura a governo de Minas Gerais, a direita vem falando que a gente tem que estar unido. Olha como é que eu me posicionei e continuo me posicionando. Eu ainda falei assim, eu tenho mais 4 anos de Senado. O único que eu abriria mão para não ser candidato a governador é pro Nicolas, porque o Nicolas esse ano faz 30 anos, então ele tem idade para poder ser governador. E eu penso o seguinte, que o meu eleitor como o do Nicolas é muito parecido lá dentro de Minas Gerais. A gente fez campanha junto em 2022. Então não faz sentido eu e ele sair candidato. Então tiver a humildade de fazer milhões de gestos pro Nicolas, dizendo para ele o seguinte, Nicolas, se você quiser vir candidato, tá aí para todo mundo ver. Eu abro mão para você. Aí o próprio hoje, o vice-governador que quer ser candidato, quer fazer a sucessão do Romeu Zema, sempre falou que a direita tem que estar unida. O que eu falei? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer pesquisa. Quem tiver na frente, eu faço questão de apoiar da direita. Porque se eu tiver atrás, por que eu tenho que ficar comprando uma briga? Eu tenho que ter humildade de entender o seguinte, é pro bem de Minas Gerais, é pro bem do Brasil, é pro bem da direita. Eu abro mão de ser candidato, não tem problema nenhum. Só que as pesquisas, pedem as pesquisas, porque eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Aí, pedem o PL que tem pesquisa interna, União Brasil que tem pesquisa interna, que se eu estiver mentindo aqui, eu abro mão de ser candidato. Eu apareço com mais de 40%. Então, se eu apareço com mais de 40%, por que eu tenho que abrir mão? Por que eu tenho que ser um covarde de abrir mão de ser candidato? Pois se hoje lá em Minas Gerais estão falando que o Pacheco pode ser candidato, com o apoio do Lula. Se a direita tem que estar unida, por que a direita não vai me apoiar? Mete a cara, né, Pacheco? Mete a cara aí pra ver quem vai ganhar. E aí, gente? É a direita ou são alguns políticos que têm que ter prioridade? Eu acho que ele tinha uma porta, mas eu quero que o Flávio tenha como palanque, né?
o candidato que está liderando e que, diferentemente do Matheus Simões, vai fazer campanha pro Flávio, né? Eu tô nem se o Matheus Simões tá fazendo campanha pra ajudar os candidatos do Nicolas, irmão. Tô cagando pra turma do Nicolas. Que se explodam, todos eles. Tá difícil, viu, Nicolas? Tá difícil, campeão. Tá difícil, cara. Tá realmente assim, chato pra boneco. O que é que o Sérgio Santana fez com esse menino, viu? Ai, ai, ai. Deixa eu ver só aqui. Pra ver aqui até onde eu vou. Pra não ficar muito longo. Meu dia tá... ainda tenho que fazer tanta coisa ainda. Se é mentira, então por que... PL dá 2 meses para empresário viabilizar a candidatura ao governo de Minas. Aqui é a nova alternativa. O PL filiou o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e deu até o final de Minas e falou, irmão, vê aí, velho. Se vai, se deslancha, tenta ver pra ter palanque. O Matheus Simões não dá, bicho, de jeito nenhum. O nome dele é Rescoy. Enfim, a direção do partido afirma que Rescoy é hoje uma carta na manga que ainda não descarta uma coligação, seja com Cleitinho ou Matheus Simões ou outro nome. 2 integrantes do PL ouvidos sob reserva afirmam que durante a reunião desta terça, a direção pediu que Rescoy tente viabilizar a candidatura dele até o fim de maio para que o martelo possa ser batido em junho. A avaliação do PL é de que a filiação de Rescoy deixa o partido numa situação um pouco mais confortável em Minas. Caso a negociação com outros pré-candidatos não avance ou no cenário otimista, ele consiga se projetar.